todo mundo reconhece que os relógios de pulso são excelentes alternativas para tornar o seu estilo muito mais interessante e fazê-lo alcançar outro patamar. Se você quer conhecer o tipo ideal de máquina para te atender nessa jornada de estilo, fica por aqui. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai estar pronto para comprar os seus próximos relógios. É muito arriscado, é realmente muito arriscado a gente começar a falar de relógios e acabar perdido no tempo. Não é brincadeira, não é só um trocadilho, é verdade. Por quê? Porque é um mundo muito vasto, são diversas as opções, né? Tanto na questão dos modelos quanto na questão de estilo de relógios. Então por isso eu decidi fazer uma lista bem concisa e simples, que eu acho que é ideal para quem está começando. Então a ideia aqui é montar uma coleção de relógios relativamente pequena, modesta, mas de altíssima qualidade, com 3 tipos de relógios que vão te atender em diversas ocasiões, da mais formal à mais esportiva. Então, pessoal, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos entrar na nossa lista. E o primeiro item da nossa lista são os relógios digitais. É isso mesmo, os relógios digitais. Eu sei que muita gente aí vai achar estranho, e eu não estou falando de smartwatches. São duas coisas completamente distintas. Eu diria até que os relógios digitais são os avós dos smartwatches, né? Mas depois a gente pode entrar nesse mérito mais a fundo, a gente pode discutir mais essa questão. Os relógios digitais, eles vieram para ficar. Eles estão no mundo da relojoaria, né? Eles nos acompanham desde o início dos anos 80. E digamos que em alguns modelos, essas características de design ainda permanecem muito vigentes. A maioria desses relógios pertence a 2 marcas, né? Os modelos mais icônicos, os modelos que ficaram mais reconhecíveis ao longo dos anos. Tanto a Timex quanto a Casio. Ambas as marcas, tanto a japonesa quanto a americana, dispõem de diversos modelos que podem ser muito interessantes para compor o seu estilo. Esse tipo de relógio é praticamente perfeito para atividades físicas. E isso tem um motivo muito claro, até meio óbvio, é que relógios digitais funcionam com uma placa. E com a ausência de mecanismo, as funções são resguardadas de qualquer problema que o excesso de movimentos pode causar a um mecanismo comum de relógio a bateria ou relógio mecânico. O mecanismo ele acaba sendo sensível a certos tipos de movimentos, certos tipos de queda, e isso pode desregular ou até mesmo danificar a forma como ele funciona. Além disso, como um sistema completamente digital, é praticamente impossível que esse tipo de relógio atrase. Eu só vejo vantagens, não é mesmo? Os materiais são extremamente duráveis, sendo feitos geralmente de resina, borracha, plástico de alta resistência e também aço inoxidável. Os fabricantes costumam alegar que esse tipo de máquina pode durar de 5 a 10 anos. Ou melhor, a bateria dessas máquinas pode durar de 5 a 10 anos. Então, imagina só, você tem um relógio tão preciso, tão resistente e ainda tão confiável e pode te acompanhar por até 10 anos de uso contínuo, ininterrupto. É realmente uma maravilha, parece uma coisa do futuro, mas na verdade cai naquela velha questão do retro future, né? Dos anos 80 e de toda aquela aura que tem envolvida nessas marcas. Então vamos lá, cavalheiros, vamos para o segundo item da nossa lista. Os relógios formais. Eu sei, você deve estar pensando, o nome já diz tudo, não precisa falar tanto. Não, mas não é bem assim. Eu preciso explicar para vocês o porquê desses relógios serem tão importantes e por que eu considero eles realmente essenciais na coleção de vocês. Bem, esse tipo de relógio vai te acompanhar naqueles momentos mais solenes e formais. Ou seja, são aqueles momentos mais importantes e que a gente costuma lembrar com mais carinho, né? Eu posso listar uma infinidade de eventos onde esse relógio vai estar completamente adaptado. Por exemplo, um casamento, uma formatura, um batizado, o jantar com uma pessoa especial, uma entrevista de emprego, uma reunião importante. E não é que ele fique limitado só a esses eventos. Esse tipo de relógio também pode ser usado no dia a dia. Basta que o seu estilo tenha essa estética mais formal ou mais clássica. Como toda peça formal, esse relógio possui 2 características muito marcantes: simplicidade e refinamento. Ou seja, nós temos detalhes muito refinados dentro de um complexo mais simples. Esses detalhes mais arrojados, mais complexos, são bem pontuais, mas estão sempre presentes. E isso garante também esse balanço entre o sutil e o rico, entre o complexo e o simples. A gente pode visualizar também nesse tipo de relógio, muitas vezes, referências um pouco mais vintage,
como os numerais em estilo breguet, ou então os indicadores com algum tipo de detalhe especial e mais chamativo, mas sempre de forma bem pontual e discreta. E essa sutileza das formas se traduz justamente na diminuição das dimensões desse tipo de relógio e também no peso, ou seja, são relógios menores, são relógios mais discretos e mais simples, perfeito para qualquer situação mais formal. Mas e aí, cavalheiro, tá gostando do vídeo até aqui? Se tá gostando, não esquece de deixar um like, para mim é muito importante, me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então, meus caros, vamos para o terceiro e último item dessa lista. Esse tipo de relógio tem uma origem bem esportiva, mas com o passar dos anos, houve uma modificação na forma como as pessoas enxergam esse relógio. Ele se tornou casual. E eu estou falando dos relógios de mergulho. É isso aí, os relógios de mergulho. É verdade que com o tempo, e com a utilização desse relógio pelo grande público, ele foi modificando a forma como ele é visto, como ele é entendido pela sociedade. Não é que ele deixou de ser um relógio de mergulho, ele continua sendo perfeito para esse tipo de prática esportiva. Porém, ele é muito mais aceito hoje em outras ocasiões. E é por isso que eu trouxe ele aqui, por essa grande gama de possibilidades que ele pode ser utilizado. Isso se deu, todo esse processo de modificação, principalmente por conta do cinema e grandes astros de filmes que utilizaram esse relógio de forma mais abrangente, mesmo como se fosse um coringa da vestimenta masculina. Essa modificação também tem um grande papel de marcas, como Rolex e Omega, e do papel que esses relógios tiveram em filmes, por exemplo, como na franquia 007. Mas além disso, a gente pode destacar outros grandes personagens e personalidades de Hollywood. Isso não se restringe apenas a James Bond. Por exemplo, Steve McQueen usou muito o Rolex Submariner em diversos momentos de sua carreira, deixando isso bem claro e bem evidente para os seus fãs. E você não precisa gastar uma fortuna para tomar o melhor proveito desse tipo de relógio. Sim, você não precisa comprar um Omega nem um Rolex. Não é essa a questão. Você pode comprar relógios de marcas alternativas, mas que vão te entregar esta mesma aura, este mesmo efeito visual causado por esse tipo de relógio. Dessa forma, você vai poder usar tanto um relógio em ocasiões esportivas quanto em ocasiões casuais. As características mais importantes desse tipo de relógio são o bezel e a pulseira metálica. Bem, eu acho que já ficou bem claro o motivo de eu ter escolhido esse tipo de relógio para figurar aqui na lista, Todo esse processo de transformação na mente das pessoas tornou esse modelo muito especial. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu preparei ele com muito carinho. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostaram, ativar o sininho. É muito importante. Dessa forma, vocês não perdem nenhum vídeo e nenhum conteúdo futuro que eu pretendo trazer aqui o mais rápido possível. Valeu, eu sou o Jorge Henrique e a gente se vê na próxima, cavalheiros. Um abraço.